A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui neste domingo para o vídeo que deveria ser ontem do canal Inspire-se. Eu quero pedir perdão a vocês, porque ontem eu estive impossibilitado de gravar esse vídeo, mas não iria deixar de passar e só gravaria o vídeo da terça. Estou hoje aqui gravando e sei que vocês vão me perdoar e que vocês vão ouvir e ver este vídeo. E eu quero pedir para você que está vendo este vídeo, o canal pela primeira vez, o nome é Inspire-se, porque a inspiração para viver nos veio através da mensagem da cruz, deste evangelho verdadeiro que tento trazer à tona para que seja retirado o véu do rosto e que dissipe a treva, Jesus que dissipa toda a treva, e que possa dissipar a treva, e que pessoas possam ver a luz e ver o caminho que é a verdade, que é aquilo que nós precisamos, que está no evangelho, que é o caminho, verdade e vida que está em Jesus Cristo. Então, que seja a graça vista por todos, amém? E hoje eu quero falar para vocês, quero continuar algo que eu comecei no vídeo anterior. Mas eu quero que vocês anotem primeiro aí o livro, o capítulo e os versículos a qual eu vou estar trazendo aqui para vocês, porque eu digo o seguinte: se Jesus, quando ele disse sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, ele diz claramente lá que o Espírito Santo ele continuará ensinando, continuará nos trazendo aquilo que Jesus iniciou. Ele continuará nos direcionando, ele continuará nos ensinando para que possamos viver a verdade e viver para Jesus Cristo. E uma observação: viver para com Jesus Cristo não é ser santo, não é ser livre de pecado, não é você viver uma vida que é mentira, porque quem dizer que não peca com um pensamento, com uma atitude ou com uma palavra, está mentindo. Nós, infelizmente, vivemos nessa terra, passamos por tribulações, aflições e perseguições. E muitas vezes perdemos a coerência, perdemos a noção e temos ira. Pensamos mal de pessoas, falamos mal de pessoas, observamos situações que são errôneas. Somos falhos às vezes com a minha esposa, eu muitas vezes sou falho com a minha esposa, muitas vezes eu sou falho com, de repente, um irmão, com a minha mãe, com alguém, até com meus bichinhos mesmo. Então que fique bem claro o seguinte: viver com Jesus Cristo não é ser santo. Viver para Jesus Cristo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quem quiser vir até mim, pegue a sua cruz e siga-me, mas não está dizendo nada assim, olha, livre-se porque você consegue não pecar e não falhar. Mentira, porque nós somos falhos e pecadores, infelizmente. Podemos ser menos falhos e pecadores? Sim, podemos ser menos falhos e pecadores, mas não livres das falhas e dos pecados, amém? Então viver com Jesus é uma vida de dia após dia você se examinar e você entender que você pecou, que você falou, mas pedir perdão a Deus. Mas você fala assim, mas todo dia eu tenho que ficar pedindo perdão para Deus. Então peça perdão todos os dias, mas nunca peça mais de uma vez perdão sobre aquilo que você já cometeu de erro. Tente sempre não cometer aquele mesmo erro em sequência, para você entender que você consegue melhorar naquilo que de repente você vê que é um erro, que é uma falha, que é um pecado teu. Consegue sim, consegue. Por exemplo, eu não posso falar para ninguém assim, olha meu irmão, se você não parar de fumar ou beber, você está no pecado, você vai para o inferno. Não posso dizer. O que eu posso ensinar para as pessoas é assim, olha, uma vida com Jesus Cristo é uma vida limpa, é uma vida sem vícios, uma vida que nos deixa de corpo limpo para que o espírito esteja limpo. Então, quando você se desintoxica dos vícios de bebida e cigarro, você está purificando a sua alma. E não que eu estou falando assim, olha, você que está fumando e bebendo, você vai estar no inferno. Não. A escolha sobre os vícios podem ser deixados para trás. Eu fumava e bebia. Mas, num determinado momento eu falei, Jesus, quero viver para o Senhor, então os vícios não mais. E deixei de fumar e de beber. Então é uma escolha. É difícil? É difícil. Tem gente que não consegue. Mas, não deixar de repente, de uma hora para outra os vícios, mas eu sei que você, com insistência, persistência, pedindo a Deus, pedindo a Jesus Cristo, porque olha lá, João 15,16, que fala na segunda parte assim, ó, tudo que pedir em meu nome, Jesus falando, então tudo que você pedir em nome de Jesus, Deus o Pai vai vos conceder. Então tipo assim, eu me livra dos vícios, me livra de falhas e pecado, me livra. Posso ser menos falho e pecador? Posso. Amém?
Então vamos lá? Romanos, capítulo 10. Eu vou ler dos versículos 1 ao 7. Amém? Então vamos lá. Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Tá? Aí você anota, vai para o seu lugar secreto, ora e fala com o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, me dá discernimento para eu saber aquilo que eu tenho que ser revelado para mim. Tira o véu que encobre o meu rosto, tira a máscara. Jesus, seja a luz que tira toda a treva e que eu possa ver a verdade, que de repente eu não estava vendo. Amém? Então vamos lá. E diz assim a palavra: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim, olha só, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Então veja só, Moisés ele descrevia a justiça que provinha da lei da seguinte forma, olha: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, meu Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Jesus, seja a luz que dissipa a treva daqueles que ainda estão com os olhos encobertos, Pai. Lança fora o véu, rasga o véu, tira fora o véu, Senhor, que ainda encobre a mente e o coração daqueles que estão ainda vivendo num mundo de ministrações mentirosas, de afirmações mentirosas. Eu te peço, Deus, muito obrigado por tudo, abençoa cada um daqueles que estão neste momento vendo este vídeo, Senhor. Ouça e vejam aqueles que queiram ouvir e ver. Amém? Então, que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs nesta noite, Jesus. Amém. Amém? Eu gosto muito quando alguém vem falar assim: olha, nós vivemos a lei ainda. Jesus, ele ainda manteve a lei. Ou, os mandamentos, sim, os mandamentos, eles são verdadeiros, eles ainda existem. E num dos vídeos que ficou para trás, há pouco tempo, acho que o penúltimo ou antepenúltimo, eu disse claramente, 2 Coríntios capítulo 3 inteiro, não tenho dúvida que quem viu o vídeo e quem leu na sua Bíblia e quem pediu direcionamento para o Espírito Santo entendeu. E caiu o véu. E a luz, trouxe uma outra visão sobre essa questão. Mas aí, quando nós buscamos no Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo nos traz aquilo que devemos enxergar, o que acontece? Nos é trazida uma realidade que é fora daquilo que muitas vezes ouvimos e vemos. Talvez, muitas vezes, muitos se apegam às ministrações, ouvem, guardam aquilo para si, e não chegam em casa e oram e pedem para o Espírito Santo e vai ler novamente para entender. E aí o que acontece? Fica com aquilo embutido na cabeça e aquilo é verdade, aquilo é certo, aquilo é isso, aquilo e vive com aquilo. Não se deixa esvaziar, como o Paulo falou lá, quando eu trouxe aquela série sobre sabedoria, quando o Paulo fala lá para o pessoal assim, olha, eu me esvazio, quando ele fala para o pessoal da igreja de Corinto, eu me esvazio de mim, para que não seja eu, mas que seja a sabedoria de Deus. Só que as pessoas não se esvaziam de si próprias e ainda se enchem da sabedoria dos teólogos, dos sábios, mestres, doutores, como eu digo. Essa semana eu estava ouvindo um absurdo.
que nós temos que ser gratos aos teólogos por traduzir as Bíblias, por traduzir para a nossa própria língua. Não. Primeiro, as primeiras traduções não foram teólogos que trouxeram à tona, foram tradutores, pessoas que se colocaram a traduzir. Eu queria saber quem foi que disse que as versões em todas as línguas foram teólogos que traduziram. Não. Foram tradutores que pegaram os escritos que estavam em grego ou hebraico, traduziram para as línguas de seus países. Mas quem disse que eram os teólogos? Então, tipo assim, temos que tomar muito cuidado com o que é dito, para que não caiamos na ilusão de que o teólogo, ele é mestre, ele sabe tudo, é doutor. Não. Porque a palavra é simples, o evangelho é simples. Você consegue ser doutor do evangelho, você consegue pregar o evangelho. Porque você não foge daquilo que está escrito. É o que está escrito. Então aqui nesse livro de Romanos, o Espírito Santo me falou, filho, olha lá que eu vou te mostrar aquilo que tem que, mais uma vez, ser dito. Então Paulo, né, vem no capítulo 10 aqui, e ele é bem claro, sabe? Então, tipo assim, eles não tiveram entendimento, né, como diz aqui no finalzinho do versículo 2. E desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. É aí que está. O ser humano quer impor a sua própria justiça, a sua própria doutrina, a sua própria sabedoria, o seu próprio entendimento, o seu doutorado, o seu mestrado, o seu eu superior, o seu ego. Colocam à frente isso, não vivendo aquilo que é a justiça de Deus. E aqui, Paulo ainda vai mais além. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, tipo assim, eles tentaram impor a sua própria justiça, como eu disse, né, os seus pensamentos, e não se sujeitaram à justiça de Deus. E a gente vê hoje as pessoas se sujeitando à justiça dos homens. Quando eu digo justiça dos homens, não estou falando de juiz de direito, do juiz do tribunal. Estou falando assim, do juízo e da justiça que os líderes e pastores muitas vezes impõem através das suas doutrinas para aqueles membros das igrejas. Das igrejas não, minto, dos templos, das seitas. E aí o que acontece? Todo mundo vive com véu. O véu que Moisés colocava sobre o rosto, para que o povo de Israel não pudesse ver aquilo que estava findando. Tanto que Paulo vai aqui, e fala claramente no versículo 5. Ora, mas primeiro eu vou falar do 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha só. O que mais eu preciso dizer? Eu não preciso falar absolutamente nada. Eu não preciso nem falar sobre o que eu estou pensando, sobre o meu entendimento. Porque quando você lê aqui, porque o fim da lei é Cristo. Olha só. Esse é Paulo, o apóstolo Paulo, e não apóstolos de hoje em dia, que são apóstolos porque se autodenominaram apóstolos. Não, o apóstolo Paulo, olha só. Paulo, né? Que é um nome super importante dentro de toda a história, né, da Bíblia, de todo o nosso viver da Bíblia. É Paulo, eu estou falando de Paulo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, que nele crê, que crê em Jesus, que crê no Evangelho. Então aqui não precisa ser sábio, ter diploma na parede de teologia para entender o que está escrito aqui. E aí nós vamos para o versículo 5. Aí, como diz lá, Paulo também, né, que Moisés colocava um véu para cobrir a mentira, né? Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Peraí. Então quer dizer, tudo aquilo que é preceito meu, eu vivo aquilo e tá tudo certo. Então, tipo assim, a lei, né? Como o próprio Paulo também fala, que a lei era para a morte. A lei trazia o pecado, a lei trazia,
tá tudo certo, tá liberado, o pecado tá liberado. Tá tudo liberado porque depois o Jeová há de nos trazer paz. Então, como assim? Né? Porque se a gente for viver pelo que Moisés está falando, principalmente você aí que exalta o Velho Testamento, a Antiga Aliança, se você for viver por Moisés, então não adianta você pregar Jesus Cristo. Não adianta você falar assim, é em nome de Jesus Cristo. Não. Aí você tem que falar assim, em nome de Moisés, em nome da lei. E não viver aquilo que Jesus fala no Evangelho. Você tem que viver aquilo que é preceito teu, ou do teu líder, ou do teu pastor aí. Aí você não tem uma vida de justiça de Deus. Você tem uma vida da justiça própria. Então o que acontece? Aí Paulo vai adiante, mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu. Olha aí. A justiça que procede da fé. O que é a fé? A fé naquele que vive, aquele que nos deu vida eterna, aquele que nos amou, ama e sempre vai amar, aquele que tem misericórdia. A fé é simplesmente tudo, fé e crer. Paulo ele é incrível, porque ele sempre fala em fé e crer. E quando nós cremos e temos fé em Jesus Cristo, no Espírito Santo e Deus Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, é assim. Não perguntamos em nosso coração, quem subirá ao céu? Não. É muitas vezes que eu falo para minha esposa, olha, a salvação era uma coisa assim, a graça nos leva até lá. E naquele momento é que vamos saber para onde iremos. Salvo ou lançado nas mãos do diabo. Ou, né, quer dizer, isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então, o principal aqui é isso, que nós não devemos viver pela justiça imposta por nós mesmos, mas sim pela justiça que vem de Deus. Nos sujeitar à justiça que vem de Deus. Por quê? Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, é simples. Se você crê, você tem que se libertar dos seus preceitos. Você tem que se colocar e se sujeitar à justiça que vem de Deus. E, gente, perdão você que está me vendo aí, eu não sei qual é o ambiente religioso que você vive, se você dá vazão e razão às doutrinas humanas, àquilo que é pregado pelo seu pastor, aquilo que é pregado pelo seu líder. Não estou dizendo que todo pastor e todo líder tem pregado aquilo que não é verdade, mas 99% do que tenho visto por aí, sim. É benefício próprio, é dinheiro, é patrimônio. E a Bíblia é bem clara quando fala assim, ó, não nos preocupemos com as coisas dessa terra. Por quê? Vamos lá. As coisas dessa terra vão ficar, gente. E fala na sequência, mas nos preocupemos com aquilo que é do alto, com aquilo que é do céu. Por quê? Porque se você não se preocupar com as coisas dessa terra e viver sujeito à justiça de Deus, você vai para o alto, você vai ao céu. Agora, se você viver à mercê de tudo isso que Paulo está indo contra aqui, pedindo para que nós nos sujeitemos à justiça de Deus, não é isso aqui, né, que é a lei, para onde iremos? Então, há tempo para mudanças, há tempo para revisar o que você tem vivido, há tempo para que você depois mande uma mensagem para mim e fale assim, pastor Emerson, ou então não precisa nem falar pastor, fala Emerson, eu encontrei a verdade, eu encontrei o caminho, a verdade e a vida, eu estou entendendo o que você está falando, e não para me gloriar, mas para gloriar ao Senhor Jesus Cristo. Porque se você abrir a sua mente, o entendimento e ver, você vai estar olhando para a cruz, você vai estar olhando para a mensagem da cruz, você estará olhando para o caminho
verdade e vida que Jesus propôs. Olha só. Por que você vai ter que se sujeitar à lei? A lei não mais existe. E eu preguei outro dia no vídeo, porque tem esse papo dos teólogos, tal, decálogo, não sei o que, não sei o que. Gente, peraí. Não vamos misturar as coisas. Antigo Testamento, mandamentos. Mandamentos não são mandamentos que Jesus nos deixou. Não existe isso de juntou algo, depois juntou mais algo, fez duas partes. Não! Tá claro. Eu acho que quando você lê o Evangelho, você talvez esteja com esse véu que Moisés deixava sobre o povo para não ver aquilo que estava desaparecendo. E desapareceu já. Graças a Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, a lei já passou, os mandamentos já passaram. Como diz em 2 Coríntios capítulo 3 lá, no versículo 3 fala assim, não mais escrito em tábuas de pedra, mas em tábua de carne que é o nosso coração. Olha só, precisa falar mais o quê? E aí Paulo precisa todo o tempo ficar falando, ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. O que é a lei? Aquela que o fim da lei é Cristo. A lei acabou em Cristo, então por que você vai ficar vivendo a lei? Mandamento, gente, hoje é muito importante que você entenda o seguinte, patrimônio, bem financeiro, todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer ter dinheiro no bolso, no banco, carro zero, casas incríveis. Mas será que o que vale mais para você? Tudo isso ou a vida com Jesus Cristo? E a gente tem visto que muita gente preferindo isso, essa terra. Tem muita gente que prefere viver essa terra. É por isso que nós vemos aí seitas, ministérios, vamos dizer assim, igrejas, que crescem a partir da promessa de prosperidade sem fim, de resolução de problemas financeiros, de solução de problemas pessoais e carnais. E toda vez eu falo em vídeos, eu tenho que falar isso porque Deus me permitiu viver lá na macumbaria para entender. Sabe quem é que dá? É o diabo. Prosperidade? Vai lá no terreiro, pede pro diabo. Vai lá no culto de esquerda, onde vai os Exu e Pombagira, pede lá. Porque Deus, o Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo jamais falaram o seguinte, olha, tudo que pedir de prosperidade de bens materiais em meu nome, Deus o Pai vos concederá. Não. Gente, o próprio Jesus, a palavra fala lá no livro de Mateus, não lembro qual livro, versículo, que o próprio Filho de Deus, na sua humildade, não tinha lugar para recostar sua cabeça. Totalmente despreocupado de vestimentas de rei, de riquezas, mas viveu o que viveu, foi morto do jeito que foi morto, por amor a nós. Agora nós, os líderes, as igrejas, querem viver o quê? Ostentando, prosperando, dízimo, oferta, aonde? E usa a palavra ainda para dizer sobre a lei que existe, que os mandamentos existem, que o dízimo é obrigatório, que se você não dizimar, a sua vida está perdida, viu, gente? Porque você tem que devolver para Deus o que é de Deus. E eu falei até no último vídeo, falei assim, olha, gente, se Deus quisesse cobrar alguma coisa, ou ele daria um número de conta para a gente depositar para ele, ou ele mandaria os anjos bater na sua porta. Ô irmão, paz, tudo bem? Eu sou o anjo e eu vim aqui cobrar o dízimo desse mês, os 10%. Tô esperando. Não. Agora, quem faz isso é o homem, porque vive a lei, porque vive os mandamentos, vive as mentiras. E mesmo quem vive na lei mente, porque se a gente voltar lá atrás, o dízimo era até mesmo da plantação, da criação, era ofertado a hortelã, a sementes. Por exemplo, estou vendo a novela Gênesis. Caramba, meu, que Deus é aquele? E o pessoal fala que é Deus.
Olha, presta bem atenção no que eu vou falar, eu vou até trazer isso num vídeo de novo. Quando você vai lá no Google e pergunta sobre Jeová, o que vai aparecer lá? Você vai ver lá o que está escrito. Iavé, ou Jeová, era um guerreiro que foi eleito pelo povo de Israel para ser o seu Deus. Era um guerreiro. E aí você entende então por que muitas vezes nós vemos lá na Antiga Aliança o nome Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos? Porque Jeová era um guerreiro, um Deus guerreiro que foi eleito por Israel, pelo povo judeu, para ser o seu Deus. Então, gente, temos que tomar cuidado, porque não mais vivemos aquela coisa, aquela pataquada toda. O Antigo Testamento, sim, é importante que conheçamos para nos trazer e remeter à verdade de Jesus Cristo. Mas não que vivamos aquilo. Esquece 10 mandamentos. Esquece lei. Está aqui. Porque o fim da lei é Cristo. E o pessoal insiste em dizer que não, que Jesus não veio para acabar com a lei. Mas ele falou que não ia acabar com a lei até o momento de sua morte. Por isso que Paulo afirma, porque o fim da lei é Cristo. Amém? Então, mais uma vez, eu quero dizer, igual eu falei no vídeo anterior. Você vai questionar Paulo? Ou pastor, ou líder, ou teólogo, doutor? Vocês vão questionar Paulo? Não sei. Não sei mais o que pensar. Amém? Mas está aí a palavra. Vivam sujeitos à justiça de Deus e não os preceitos de Moisés, da lei. Amém? Vamos dar a corda para uma vida com Jesus Cristo. Não estou tentando derrubar igrejas, ministérios. Estou tentando levar a salvação àqueles que, como eu um dia, estavam com o véu sobre o seu rosto. Amém? É isso, gente. Deus abençoe a todos. Mais uma vez peço perdão por não ter trazido este vídeo ontem. E terça-feira estou eu aqui junto com a minha esposa, que está ali, linda, maravilhosa, orando sempre comigo, para mais um vídeo do canal Space. Amém? Aguardo vocês no próximo vídeo e quero pedir mais uma vez, olha, se você acha que tem alguém que precisa ouvir e ver este vídeo, compartilha. Se você que está vendo pela primeira vez gostou, entendeu e quer se inscrever no canal, amém. Fica à vontade. Não fico pedindo para ninguém ficar se inscrevendo, não. Fica a critério do seu coração, do seu entendimento, da sua vontade, do seu amor e que o Espírito Santo colocar na sua vida. Se você achar que o Espírito Santo está falando, não, inscreva-se no canal, veja os vídeos, amém. Se não, fique em paz. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Um ótimo final de noite de domingo, um ótimo começo de semana. E terça-feira estamos nós novamente juntos para falar daquilo que é verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Deus abençoe.